O nosso Deus é forte, forte para entrar com a cura na sua vida. Amém? Entreguei a minha vida para Jesus e agora vou falar só de Jesus. Não importa o que as pessoas vão dizer de mim, só a Ele eu vou seguir. Sua vontade vou fazer, alegria encontrei em seu amor. Foi chegando e tirando toda dor, todo medo que existia foi embora e eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo. Mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, Deus sempre me amou. Alegria encontrei em seu amor. Foi chegando e tirando toda dor, todo medo que existia foi embora e eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, o meu Deus é forte. Aleluia. Glória seja dada a ti, Senhor. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre o meu amigo, mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, o meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, Deus sempre me amou, amou a mim, amou a você, amém? Glória seja dada a ti, Senhor. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E hoje nós estaremos ministrando uma nova série de cultos, na verdade nós já começamos a ministrar uma nova série de cultos
cujo tema é liberdade. Se você perdeu a primeira série, você vai lá no playlist do canal do Ministério Folha em Branco, no YouTube, e lá você vai encontrar o culto que você vai poder assistir, tanto este passado quanto os demais cultos que já foram transmitidos pelo canal do Ministério Folha em Branco, e vai se alimentar da palavra do Senhor. Esse tema liberdade é um tema muito interessante e nós vamos aprender muito estudando e aprendendo o que Deus tem a falar aos nossos corações. Eu quero fazer uma introdução. Essa semana, eu e minha esposa, a pastora Angie Medrado, nós estávamos falando e conversando um pouquinho sobre a família. É importante, né, a gente falar da família e relembrando algumas coisas. Falamos muito sobre a mãe dela, da pastora Angie Medrado, como ela era uma pessoa muito forte, apesar de ser assim tão frágil olhando para ela, mas forte porque ela venceu vários obstáculos, né, principalmente em poder criar as filhas depois da morte do marido. Ela adorava também nos visitar, e sempre que ela vinha nos visitar, a gente morava ali perto do Guarapiranga, ela passava na feira para comer um pastel. Ela adorava comer o pastel, né? E concordo com ela, porque pastel de feira realmente é muito gostoso, é muito saboroso. Também falamos um pouquinho do meu pai. Meu pai era neto de italiano, ele falava o que pensava sem medir as consequências. Então, às vezes, ele falava as coisas assim, e ele era meio turrão, né? Mas era o jeito dele. Ele era muito verdadeiro, ele adorava comer, nossa, ele adorava um bom prato, né? E o seu maior prazer era sair, né, com a gente, passear e comer num restaurante, poder apreciar aquilo que ele gostava, né? E coisas simples, né? Que você via nos olhos dele o quanto o alegrava. Infelizmente, né, tanto meu pai, como minha mãe, quanto a minha sogra, não estão mais conosco, estão nos braços do Senhor, o Senhor os levou, mas nós sentimos no coração ainda muita falta deles. E também falamos de uma pessoa muito próxima da pastora Angie Medrado, que ela teve isso quando morou na Inglaterra há muitos anos, um inglês com o nome Tim. Ele morava também lá, acho que se não me engano, numa parte de uma cidade pequena na Inglaterra, e uma certa vez, né, sua filha e seu filho, em férias, vieram para o Brasil e ficaram em casa, né, duas pessoas, né, um rapaz e uma moça muito simpáticos, muito agradáveis, né, e hoje já são casados, já têm até filhos, né, mas alguns anos depois, né, alguns anos atrás, perdão, a pastora recebeu uma ligação do Tim, na época ela nem era pastora ainda, mas ele havia falado que ele tinha no máximo 6 meses de vida, devido a um câncer que ele estava enfrentando, muito agressivo. Foi um choque, mas ele acalmou o coração da pastora, dizendo que ele estava feliz porque sabia, estava feliz e estava em paz porque sabia e tinha certeza que encontraria com Cristo. E até então nós não sabíamos que ele tinha aceitado a Cristo, tinha aceitado a Jesus. E aí ele contou para a pastora qual foi a sua experiência, como aconteceu, né? Então disse ele que ele estava no pub, né, é o tipo de um bar em inglês, muito comum na Inglaterra, e estava nesse pub, e qual ele frequentava, e lá estava um pastor reunido com algumas pessoas da sua igreja, discutindo alguns assuntos bíblicos. Diferente do que muitos pensam, que acha que um pub ou um bar não é um lugar que só se frequenta pessoas que querem encher a cara, engano, né? Muitos vão lá sim para beber, outros vão lá sim para festejar, mas muitos vão lá para comer ou para passar uma tarde ou para tomar um café, né, e conversar. E esse pastor, então, ele estava lá com os membros da igreja e eles não estavam bebendo, mas estavam conversando sobre a Bíblia. Era um local que eles gostavam de se encontrar. E foi nesse pub que Tim, então, ouviu a conversa deles e começou a se interessar pelo que eles estavam falando, se interessar pelo assunto bíblico ao qual eles estavam lá discutindo. E então ele se aproxima deles, né? E ele diz que gostaria de entender, que gostaria de saber quem era esse Jesus. Resumindo, o pastor, aquelas pessoas que ali estavam, né,
levaram a Tim a palavra de Deus, ele aceitou a Cristo, né, desceu as águas, pelo que eu sei, né, e teve uma vida transformada. Se não fosse esse pastor se reunir em um pub, né, ou muitas pessoas às vezes até criticam ou fazem acusações, provavelmente Tim não teria tido um encontro com Cristo. Então, o testemunho que nós aprendemos desse acontecimento real é que a igreja não está apenas em quatro paredes, está muito além de quatro paredes. Ela está em todos os lugares e nós podemos transformar qualquer lugar, por mais improvável que seja, um lugar para se salvar almas, uma igreja de Deus. A igreja precisa sair da sua zona de conforto para levar a palavra da salvação. E aproveitando essa introdução, eu quero falar também de dois homens que foram usados por Deus para salvar almas em um lugar para o nosso assim visão e conhecimento seria um lugar impróprio, mas era necessário serem levados para aquele lugar, porque naquele lugar Deus usaria a vida daqueles homens. Não era uma igreja, não era um templo, não era na casa de um cristão, mas era numa prisão. E eu quero te convidar então a abrir a Bíblia, se você puder, em Atos 16, do versículo 25 ao versículo 34, para que você possa entender a palavra do Senhor, o significado de liberdade. Tantos estão aprisionados, mas não é uma prisão apenas de algemas que são impostas pelos homens, mas é a prisão colocada pelo inferno. Então diz assim a palavra de Deus: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e a todos os de sua casa, a todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para fora de casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aleluia, glória seja dada a Deus. Vamos entender então primeiro por que Paulo e Silas foram lançados em uma prisão. Injustamente, diga-se passagem. Quando eles estavam pregando para as mulheres da beira do rio, uma delas chamava Lídia, temente a Deus, e ela se batizou. Então, quando eles saíram para a oração, uma jovem que tinha espírito de adivinhação e que dava grande lucro aos seus senhores, passou a seguir Paulo e Silas. Essa jovem com espírito de adivinhação falava em alta voz a Paulo e Silas que eles eram servos do Deus Altíssimo. Ela, apesar de estar com espírito de adivinhação, ela revelava isso para onde quer que ela passava. E isso se repetiu por vários dias, até que Paulo então repreende o espírito de adivinhação daquela mulher, daquela jovem, e o espírito sai dela. Então os senhores que ganhavam dinheiro com o espírito de adivinhação que estava naquela jovem se revoltaram. E por esse motivo, Paulo e Silas foram açoitados e levado à prisão, por ter liberto uma mulher que estava aprisionada. Muitos, irmão e irmã, muitos não entendem e não aceitam a nossa alegria de estar em Cristo.
e tentam de toda forma nos minar, todas as formas explorar para tentar nos colocar no fundo do poço. É assim que o mundo faz. Pelos relatos dos acontecimentos, é certo que Paulo e Silas foram presos injustamente. Eles não fizeram nada errado. Eles apenas livraram aquela mulher de uma prisão. Então eles foram presos, provavelmente, por questões políticas, além das financeiras, como acontece hoje em dia. Foram presos por questões religiosas. Vemos isso acontecer no Irã, vimos isso acontecer no Afeganistão. A prisão na época dos fatos não era um lugar muito agradável de estar. Eu acredito que nenhuma prisão em qualquer época é muito agradável de estar. Mas naquela época, da época de Jesus, eram locais úmidos, escuros, sujos, lotados de presos, provavelmente fedorentos, cheios de enfermidades, cheios de doença. Isso também não mudou com o passar do tempo. Se você pegar na história das prisões nazistas, né, você vai ver lá que o quadro era muito semelhante. Se você pegar no Brasil, na época que existia o Carandiru, também era uma situação muito semelhante. Se são lugares tão terríveis para quem cometeu um crime, imagine estar lá aquele que é inocente, que não cometeu o crime algum, como é o caso de Paulo e Silas. Qualquer um no lugar de Paulo e Silas ficaria indignado, ficaria provavelmente irritado, não aceitaria essa situação. Mas eles não murmuraram, eles não reclamaram, eles não invocaram os seus direitos, eles não pediram para chamar um advogado, eles não ameaçaram ninguém de processo. Eles começaram na prisão a fazer aquilo o que todo crente deveria fazer: louvar ao Senhor, agradecer ao nome de Deus, porque tudo está no controle de Deus. Então o versículo 25 diz que por volta de meia-noite, não sei que horas foram levados presos, mas por volta de meia-noite, eles estavam orando, eles estavam cantando. Enquanto eles louvavam a Deus e oravam a Deus, a palavra diz que os outros presos ouviam, estavam atentos. Presta atenção da importância do nosso testemunho. Outros presos ouviam. Aqueles que estão dos seus vizinhos vão ouvir o seu louvor. Na sua empresa, quando você estiver orando na sua mesa, os colegas de trabalho vão ouvir a sua oração. Aqueles que estão próximos de você vão ouvir o seu louvor e sua oração. Veja como é importante o nosso testemunho. Eles eram servos de Deus, servo do Altíssimo, assim como você, assim como eu. Mas eles estavam numa prisão, e dentro da prisão eles continuaram a servir a Deus e ser testemunho vivo de Cristo. A presença de Deus na vida daqueles homens era grande, era tremenda, de tal forma que nada podia abatê-los, nada podia entristecê-los. Quando nós estamos no Espírito, nada nos abate, irmão, nada nos entristece, porque o Espírito Santo nos enche e não há lugar para tristeza nem para que sejamos prostrados. A presença de Deus encheu de alegria aqueles homens naquela situação, mesmo sem a liberdade que eu digo dos homens, do mundo. Eles eram libertos do Espírito, mas foram aprisionados injustamente, mas isso não foi suficiente para abatê-los. Mesmo que estejamos em meio da luta, mesmo que nós estejamos no meio do olho do furacão, mesmo que estejamos na escuridão do mar e na tempestade, Deus sempre estará conosco. Deus sempre nos confortará e confortará os nossos corações. O seu Espírito vai nos encher de alegria, de paz, de tranquilidade. Paulo e Silas se comportaram como homens de Deus, como testemunhando, como homens de Deus. Esse é o nosso papel como cristão, o seu papel como cristão, testemunhar através das suas atitudes que você é um homem e uma mulher de Deus. A atitude de Paulo e Silas seria o divisor de águas naquele lugar.
naquela prisão, porque mudaria a história de vida daqueles homens, daqueles que estavam ali. Traria luz onde havia trevas, traria vida onde havia morte, restauraria sonhos. Havia um propósito de Deus para tudo que estava acontecendo. Eles não foram lançados na prisão por acaso. Deus estava no controle, assim como acontece com a tua vida. Deus está no controle da sua causa, meu irmão, minha irmã. Eles sabiam que não estavam só, que o Senhor não os abandonaria. Aí o versículo 26 diz que de repente veio um grande terremoto que abalou os alicerces daquela prisão, daquele cárcere. E com esse terremoto abriu-se as portas e se soltou as correntes, ou se quebrou as correntes. Então nós temos a afirmação de que todos os alicerces da prisão se moveram. Não foi apenas um que se moveu, mas foram todos. Que todas as portas se abriram. Não foi apenas a porta da cela de Paulo e Silas que se abriu, mas foi de todos os presos. Todas as correntes e cadeias se soltaram. Não foi somente as correntes de Paulo e Silas que se soltaram, mas foi de todos os presos. O poder de Deus invadiu aquele lugar de tal forma que, além de Paulo e Silas serem alcançados com a bênção, com a presença de Deus, aqueles presos, aqueles homens também foram impactados com o mover do Espírito naquele lugar. Você entende agora como é importante a nossa vida perante Cristo, perante a Deus? Porque Ele move situações que vai impactar pessoas que estão ao nosso redor. Isso vale para nossas vidas. Quando Deus vem com a providência, nós somos abençoados. A família é abençoada, a nossa casa é abençoada, o nosso trabalho é abençoado, as finanças são abençoadas. Tudo que está ao nosso redor, tudo que colocamos à mão é abençoado. É o que a palavra está dizendo, em outras palavras. Deus poderia ter feito um movimento para libertar apenas Paulo e Silas, mas o propósito de Deus vai além do nosso conhecimento, daquilo que nós imaginamos. A presença de Deus abalou todo aquele lugar, quebrou as correntes, abriu as portas, libertou todos que ali estavam fisicamente, porque haveria uma outra libertação que aconteceria logo em seguida, que é a libertação da alma. Deus não perde uma alma para o diabo, jamais. No meio do impossível, Deus opera. Quando achamos que tudo está errado, é que Deus diz que está tudo certo. Não dá para entender, não queira entender o agir de Deus, apenas obedeça. Onde vemos prisão, Deus vê liberdade. Onde vemos tristeza, Deus vê alegria. Onde vemos morte, Deus vê vida. Porque Ele inverte. Porque Ele transforma, porque Ele opera, porque Ele abala, porque Deus é Deus e nós somos homens. Naquilo que você chama de prisão é onde Deus vai operar, meu irmão, minha irmã. É no meio da tempestade que Deus vai operar na sua vida. É no meio do furacão que Deus vai operar na sua vida. É no meio dessa luta que você está passando que Deus vai operar na sua vida. Existe um propósito de Deus para tudo que está acontecendo na vida de um cristão. Então apenas creia. Através da vida de Paulo e Silas, o poder de Deus invadiu aquele lugar completamente. Através da vida, o poder de Deus, de Paulo e Silas, Deus invadiu aquele lugar de uma forma que as correntes foram quebradas, que as portas se abriram. O versículo 27 diz que o carcereiro então acordou também, que deve ter feito uma barulheira danada, né? Mesmo com sono pesado, acordaria de qualquer jeito. Mas era para acordar mesmo. Deus deu um chacoalhão naquele lugar que era para acordar todo mundo. É para deixar todo mundo estarrecido. E ele, a primeira coisa que ele levanta, ele vê o quê? As portas abertas. As correntes quebradas. E ele então pensa, eles fugiram. Eles escaparam. Eu sou o carcereiro, sou responsável por tudo isso aqui. O carcereiro, por definição, ele é o responsável por guardar os presos. Ele é o tipo de um oficial responsável por manter a ordem e a disciplina dos detentos numa prisão. Ele impõe as punições para aqueles que desobedecem. Era um homem, muitas vezes, duro.
havia muitas punições da época, de todo tipo, até de machucar, até podia já levar à morte. E o carcereiro era uma pessoa não muito querida por ninguém, mas era querido por Jesus. Jesus tinha um propósito na vida daquele homem. Por mais péssimo que era o currículo dele, Jesus tinha um propósito na vida daquele homem. Deus viu naquele homem algo, como Deus viu algo em você, como Deus viu algo em Paulo, que perseguia os cristãos. Deus viu algo diferente em nossas vidas. Deus viu algo diferente na vida daquele carcereiro. Deus viu algo diferente na vida daqueles prisioneiros. O carcereiro, então, entra em pânico ao ver aquela situação onde as portas e correntes estavam lá jogadas pelo chão. E a primeira coisa que ele pensou, e que provavelmente qualquer um de nós pensaria, fugiu todo mundo. Escapou todo mundo. E eu sou responsável e serei punido. E eu serei o responsável e provavelmente serei preso. Ou, quem sabe, serei morto. Mas o propósito de Deus não era esse. O propósito de Deus era trazer vida naquele lugar. O propósito de Deus era transformar vidas naquele lugar. E quando ele tenta se matar, Paulo então grita ao carcereiro: não faça isso. Estamos todos aqui. Irmão, o que você aprende com essa pequena frase? Não faça isso. Estamos todos aqui. Um crente, ele tem caráter. Um crente é correto. Deus não mandou que ele fugisse. Diferente de Pedro. Pedro foi liberto por um anjo do Senhor. E o anjo de Deus diz: veste tua túnica, põe as suas sandálias e saia. O anjo de Deus abriu as portas para que Pedro fugisse, para que Pedro saísse. Mas no caso de Paulo e Silas, Deus não mandou que eles saíssem da prisão. E ali eles aguardaram, porque Deus usaria a vida deles para transformar a vida daqueles que lá estavam, principalmente do carcereiro. Paulo e Silas não fugiram, porque era propósito de Deus que eles aguardassem, para que umas vidas ou algumas vidas fossem salvas. Os demais presos que estavam naquele lugar, eles não poderiam ter fugido? Será que Paulo e Silas teriam autoridade para falar para aqueles demais presos para eles não fugirem? Eles fugiriam? Não, não fugiram. As portas estavam abertas? Estavam. As correntes não estavam quebradas? Estavam. Mas eles não estavam condenados? Estavam. Eles tinham que dar satisfação para alguém? Não. Eles teriam liberdade garantida se fugisse? Sim. Mas era somente essa liberdade que Deus queria para aqueles prisioneiros? Não. Deus queria dar para eles uma outra liberdade, meu irmão. A liberdade das suas almas. E eles permaneceram na prisão e não fugiram, porque o Espírito Santo tocou no coração deles. Porque o Espírito Santo agiu naquele lugar de uma forma sobrenatural. Aquelas portas não se abriram pela força do homem, mas pela força de Deus. Era Deus que estava naquela causa. Era Deus que estava naquele movimento. E o Espírito de Deus que estava naquele lugar, que enchia aquele lugar, porque havia um propósito que precisaria ser concluído, assim como há um propósito de Deus a ser concluído sobre a tua vida. Não importa o que você esteja passando, há um propósito de Deus para a sua vida, para o que está acontecendo. Então a palavra diz no versículo 29 que o carcereiro pediu luz para poder confirmar o que ele estava vendo, por ser um lugar escuro. E disse que ele estava com medo. Mas quando ele viu Paulo e Silas, o que ele fez? Ele desmanhou a espada e atacou os dois? Não. Ele se prostrou diante deles. Porque ele reconheceu naqueles dois que eles eram homens de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, o inferno, qualquer um, vai reconhecer em você que você é um homem e uma mulher de Deus. Então o carcereiro pediu a luz para que ele pudesse ver o que realmente estava acontecendo, porque os seus olhos até então estavam cegos para as coisas de Deus. E o carcereiro então entra na prisão. E na prisão ele dá um salto
para dentro da prisão para se prostrar à frente de Paulo e Silas. Eles reconhecem aqueles homens como sendo homens de Deus. E o que está acontecendo era algo sobrenatural. Ele sabia que estava à frente de dois homens de Deus. Ele sabia que não havia culpa a ser imputada naqueles homens. Ele sabia que Deus estava fazendo tudo aquele movimento. Ele sabia que um terremoto não quebra correntes, não abre somente portas. Um terremoto coloca tudo por terra. Um terremoto vem para tirar vidas e não para dar vida. Mas aquele terremoto veio de Deus. Aquela era uma situação diferente. Era a voz de Deus que abalou aquele lugar, que afetou os alicerces, que quebrou as correntes, que abriu as portas, que trouxe esperança, que trouxe alegria, que trouxe vida, que trouxe bênção, que trouxe salvação para aquele lugar. Temos que entender o porquê que as coisas estão acontecendo, que aos nossos olhos parecem ser terríveis, mas para Deus é o início de um novo tempo, de uma mudança. Aí no versículo 30 então, diz que o carcereiro levou Paulo e Silas para fora. E ele diz então a frase que nós esperamos que toda boca fale, que toda boca confesse o que devo fazer para ser salvo. O que eu preciso fazer para aceitar a Cristo como meu Salvador e Senhor. O carcereiro foi tocado pelo Espírito Santo, retira para fora Paulo e Silas, não os culpa de nada, e o seu coração tocado por Deus, ele pergunta: eu quero ser salvo. Esse é o objetivo que somos escolhidos por Deus, para levar a salvação, somos instrumentos do Senhor a levar a salvação, a palavra que transforma e que salva. Você entende agora como Deus opera? Quando pensamos que estamos presos, é quando estamos livres. Quando achamos que tudo acabou, para Deus está apenas começando. Quando pensamos que não tem saída, para Deus existem várias saídas. Quando pensamos que as portas se fecham, para Deus estão se abrindo. Então não quero entender o agir de Deus. Deus age da sua forma. As coisas de Deus são loucuras para o mundo. Mas para nós são esperança, para nós é vida, para nós é alegria, para nós é salvação, para nós é cura. O pastor Hernandes diz sempre que nós não conseguimos ver depois da curva, mas Deus consegue, porque Deus é Deus. Aí o versículo seguinte, o 31, diz os paulistas dizem para ele: creia no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. E eles pregam a palavra àquele carcereiro e a todos da sua casa, a todos da sua família. E naquela mesma noite, os carcereiros cuidou deles, lavou as feridas deles. E diz que Paulo e Silas batizou ao carcereiro e toda a sua família. E foram batizados, foram transformados, foram libertos. A palavra se cumpriu. E depois eles tomaram uma ceia, uma refeição, e todos se alegraram. Quando uma alma se rende a Jesus, o céu entra em festa, irmão. Nós nos alegramos. Para um servo de Deus, usado por Deus, ver uma alma entregue a Jesus, pulsa em nosso coração forte a alegria. E entendemos que todo sacrifício valeu a pena. E sempre vai valer a pena. Vemos nessa palavra toda uma família sendo salva, vários presos sendo tocados. Paulo e Silas não estavam em um púlpito, Paulo e Silas não estavam com um microfone, nem com uma banda, nem com luzes, nada disso, mas nada disso importou para que eles pudessem pregar a palavra de Deus, para que eles pudessem ser usados por Deus. Eles estavam sim numa igreja, no meio de uma prisão, num lugar escuro, num lugar úmido, num lugar fedorento, mas nada disso impediu deles pregarem, de levarem a palavra. Paulo e Silas foram lançados na prisão injustamente, mas por um propósito de Deus, um propósito divino. Foram açoitados, foram presos, estavam feridos, mas mesmo assim não cantaram louvores ao Senhor, mesmo assim oraram ao Senhor, mesmo assim glorificaram ao Senhor. E o resultado foi que eles viram o sobrenatural de Deus.
foram usados na vida daqueles homens. Então entenda o propósito de Deus. Foi através de você que a sua família foi resgatada, meu irmão, minha irmã. Então descansa o teu coração, porque a obra de Deus será completa em sua vida. Ninguém se perderá, todos serão salvos, assim como todos da família do carcereiro. Deus vai te usar nos momentos e lugares mais improváveis. Quando você acha que está sendo colocado lá injustamente, é porque Deus permitiu para te usar. Então não perca essa oportunidade que Deus coloca em nossas mãos, através dos ensinamentos vindos da sua palavra revelada. Seja um vencedor e livre em Cristo Jesus. Fuja dos encantamentos do pecado. Busque a resposta no único Senhor e Deus de nossas vidas, Jesus, e viva intensamente o seu amor e seja feliz. Em nome de Jesus, oremos ao Pai. Querido Deus, amado Pai, aprendemos nessa palavra, Pai, através da experiência de Paulo e Silas, Pai querido, que a liberdade, Pai amado, ela pode ser alcançada em todo e qualquer lugar, Senhor. Quando achamos que estamos presos, Pai, o Senhor entra com a providência, Pai, e traz a liberdade, e traz a alegria, e traz a salvação, e traz vida, Pai amado. Tu nos ensinaste, Pai, que também somos instrumentos nas tuas mãos, assim como foram aqueles seus servos, Pai querido, a sermos usados em qualquer lugar ao qual o Senhor nos colocar. Queremos sim, Pai, ser usados para ver almas se rendendo a Cristo, Pai. Então abençoa a cada um que esteja participando e assistindo este culto, Senhor, e que ele e sua família seja grandemente abençoado em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Glória seja dada a ti, Senhor. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo eu sendo falho, fraco e pecador.